Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Saúde em Dia, um programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar promovido pelo Grupo A Hora, um bate-papo semanal sobre temas que impactam a vida de todos nós. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do Grupo A Hora, através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e no A Hora TV. Segue nosso perfil no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar, e acompanhe todos os conteúdos de saúde que estão sendo produzidos com os profissionais aqui da nossa região. Eu sou Paulo Cardoso e junto comigo, Aline Lautner. Muito bom dia, Paulo. Bom dia. Muito bom dia também ao nosso convidado especial na manhã de hoje, Dr. Diego Costa, que é médico infectologista e está aqui para tratar hoje com a gente de temas muito importantes, como sífilis e outras DSTs, né? Mas lembrando ainda que este programa tem os nossos parceiros, patrocinadores, Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. Dr. Diego, o que é sífilis? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, primeiramente. Sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível, todo mundo conhece, né? Mas ela é uma doença muito diversa, né? Porque tecnicamente ela é uma doença causada por uma bactéria, né? O Treponema pallidum, né? Então ele causa uma doença de muitas fases, né? E algumas dessas fases são assintomáticas, né? Então, isso muda tudo, né? Porque uma vez que ela é uma doença que é transmissível por via sexual, né? A forma de controle dela é mais difícil, né? Uma vez que ela tem uma forma assintomática, né? E então, é uma doença desafiadora, né? Acho que a gente vai falar bastante sobre ela, né? Mas especialmente, desculpa te cortando, doutor, mas eu tenho uma dúvida porque a gente ouviu falar muito sobre sífilis no último ano agora, algumas vezes sugerindo que a gente está enfrentando como se fosse uma epidemia da doença, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. A gente de fato enfrenta um momento mais complicado em termos de diagnóstico? Então, para o pessoal entender, a sífilis ela é uma doença que tem várias formas clínicas. Então, a gente vai desde a forma primária, em que a gente tem o paciente pode ter uma lesão na região genital, né? Até que é a forma mais comum que as pessoas procuram a UPA, procuram as UBS, né? Até formas secundárias, em que a sífilis secundária, que o paciente tem lesões de pele, né? Até formas terciárias, em que a gente tem a sífilis terciária, que pode acometer um órgão como o osso, por exemplo, né? Há formas que acometem o sistema nervoso central, que é a neurosífilis, né? E a gente tem uma forma que é a forma latente, que é essa que eu comentei anteriormente. A forma latente ela é dividida em duas formas, a precoce e a tardia. Latente quer dizer que é algo que está adormecido, né? Então, é uma forma em que o paciente está assintomático, né? Então, por isso que ela é tão desafiadora, porque nós temos um número significativo de pacientes com quadro de sífilis, né? Significativo do ponto de vista milhares de casos, centenas de milhares de casos anualmente, né? Então, sim, nós vemos um quadro de um cenário epidemiológico descontrolado, né? No quadro da sífilis. Só que ele já é sustentado há muitos anos, né? E é importante que a gente entenda que as doenças elas não aparecem de uma hora para outra, né? E que elas estão dentro da nossa sociedade. Então, elas refletem mudanças no nosso comportamento, né? E a sífilis, ela é um grande reflexo, né? Não estou dizendo necessariamente negativo ou positivo, mas acontece, né? E isso, o serviço de saúde tem que estar preparados para lidar com isso. Mas assim, respondendo a sua pergunta, assim, a gente está num cenário epidemiologicamente preocupante no que concerne a sífilis. Então, a gente falar, mas a gente tem mais de 200 mil casos anualmente, então é um quadro no Brasil, né? Eu ia te perguntar se é a nível de Brasil. Isso é a nível de Brasil, exatamente. Então, assim, é um quadro bem interessante, diria eu. Desafiador. E tanto. Desafiador porque
conforme os dados disponibilizados pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, em 2025 foram registrados 686. Eu queria ver contigo, então, como que inicia? Porque tu comentou que ela é assintomática. Ela tem uma história natural da doença, né? Que eu Uhum. entro em contato com a bactéria, né? Seja por relação sexual ou por uma outra via, por exemplo, transplacentária, que a mãe pode passar para o bebê, né? Que seriam os casos congênitos. Exatamente, seria o caso, a sífilis congênita, que também aumentaram recentemente, mas Sim. aí também tem uma questão epidemiológica, né? Mas sim, os casos são grandes. Então a gente tem essa forma primária, né? Que ela, quando a pessoa tem uma lesão genital. Mas não é todo mundo que segue esse curso. Então, uma grande maioria dos casos segue direto para a forma latente, para a forma assintomática. Então, acontece do paciente se infectar e não saber que está infectado, né? E aí entra a importância, que a gente vai falar mais na frente, da testagem rápida de rotina, né? Das medidas de prevenção, né? E quanto tempo leva do contato até o desenvolvimento? Isso varia, mas entre 3 a 6 semanas nos pacientes que têm a forma primária. De 3 a 6 semanas. Nos pacientes que têm a forma primária. E aí, mas é uma doença? Por que ela está descontrolada? Me chamou Por muita que- atenção porque por tu que falou que ela tá- descontrolada. Por que Eu que é um cenário epidemiológico? Ela é uma doença muito simples. Como a gente trata a sífilis com um antibiótico muito antigo. É o primeiro antibiótico descoberto, que é a penicilina benzatina, que existe desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda é assim que trata E hoje. é com o mesmo antibiótico até hoje. E ela tem uma extrema eficácia para esse tipo de tratamento. Então, no caso da sífilis primária, duas injeções ali da penicilina benzatina em dose única já são eficazes para fazer o tratamento. E nas formas latentes, não. Daí o paciente tem que fazer um tempo mais de 3 semanas ali com doses semanais, né? Mas é uma doença que é de fácil identificação, né? Então, a gente faz o diagnóstico através do teste rápido e depois de um exame laboratorial, que é o VDRL, né? Para confirmar o diagnóstico, né? Mas os testes rápidos são largamente disponíveis nas UBS, disponíveis nos centros especializados, disponíveis nos hospitais, na UPA, né? Então, é fácil de ser diagnosticado, clinicamente é fácil de ser tratada, né? Mas essa forma assintomática dificulta tudo, né? E também dificulta aquilo que eu ia falar, que a gente tem uma mudança comportamental da sociedade, né? Então, nos últimos anos, assim, né? Então, que acaba comprometendo o fato de que talvez a gente não tenha mais tanto medo, assim, das DSTs. Então, nós vivemos com certeza num momento muito mais favorável, né, do que era, Para a por exemplo. transmissão. Não, falo no tratamento. Se a gente for lidar, por exemplo, com o HIV, a gente vive um momento muito mais favorável com relação ao HIV do que era na década de 80, Sem dúvida, 1983, né? Mas isso não quer dizer que elas deixaram de existir, que essas doenças deixaram de existir, né? E as pessoas precisam entender, né, que a saúde ela faz parte de um conjunto, né, de fazer exame de rotina, de ter uma boa saúde, né, de uma forma geral, e a saúde sexual é uma delas, né, e falar sobre sexualidade também, né, porque a gente vive numa sociedade muito que tem um espectro de pessoas muito diferente, né, então nós temos casais heterossexuais, casais homossexuais, casais que usam camisinha, que não usam camisinha, né? Então, cada pessoa tem que entender, né? Em que ponto tá e se importar com a própria saúde, né? Porque o que fica ruim é quando as pessoas se preocupam depois que acontece o problema, né? Então, dá pra gente ter uma vida tranquila e dá pra gente viver a vida como a gente quiser viver, desde que a gente se previna, né? Sim. E isso não só na infectologia, mas em qualquer Em tudo, né? tudo, né? Voltando para o princípio ali, quando tu comentou sobre o tratamento, né? As pessoas sabem, então, que é através da injeção, da Isso aí, a benzetacil é a famosa penicilina Isso, a benzatina. benzetacil. E muitos temem do caso da dor. E talvez eles também se questionem por que esse é o único método que funciona.
pro tratamento? Por É. que não pode ser via oral ou algum outro medicamento? Então, a gente tem medicações alternativas orais, né? Mas o tempo de tratamento é muito maior, né? E a eficácia é menor. Então, a penicilina benzatina ainda é a melhor medicação. Então, as penicilinas, elas são naturais, né? São os primeiros antibióticos que foram criados, né? A partir lá de um fungo, lá na década de 30, né? E ela, para as bactérias que a gente consegue tratar elas, são sensíveis à penicilina, a penicilina ainda é o melhor antibiótico, porque ela tem o poder de destruir a parede bacteriana, né? Então ela tem o poder de, não é mais tecnicamente correto falar isso, mas é de ser bactericida. Então ela tem o poder de destruir a bactéria de uma forma mais eficaz, assim, né? Os outros antibióticos que tem no tratamento alternativo, por exemplo, né, que é a doxiciclina, ela não tem esse poder, né? Então ela demanda mais tempo de tratamento, mais doses diárias, né? Então, e menor efetividade. Então a penicilina benzatina ainda é muito. E quando a gente trata com ela, eu não estou usando uma outra droga. Quando eu não estou usando uma outra droga, eu não estou perdendo aquela outra droga que eu poderia usar para uma coisa mais complexa, por exemplo, né? Então, E pode ocorrer, se ocorrer a retransmissão. isso, ela é uma doença entende? Ela é uma doença bacteriana, né? Então eu posso ter ela, posso me curar dela, mas isso não confere imunidade protetora a longo prazo. Então eu posso me reinfectar novamente. E daí o tratamento repete? Ou daí a medicação apresenta uma certa resistência? Não, então a gente apresenta o mesmo efeito. Então, o protocolo dos pacientes que se reinfectaram tem um protocolo para isso. A gente avalia os exames, e aí nesse caso é o VDRL, né? E se ele tiver um aumento, né, em relação ao exame anterior do paciente, a gente considera como uma reinfecção, né? Lembrando que muitos dos casos são em pacientes que estão assintomáticos, né? Então, por isso é importante o acompanhamento, né? E esses assintomáticos, aí eles descobrem de que maneira? No exame de rotina? Então, tem um protocolo para isso. Imaginamos que o paciente faz o diagnóstico de sífilis, então a gente deveria fazer o acompanhamento dele, né? Aí não mais com o teste rápido, mas com o VDRL a cada 3 meses por 1 ano, né? E de tempo, aí depois não tem mais uma recomendação, mas o paciente deveria, né, depois de tempos em tempos, refazer esse exame se ele tiver uma nova relação sexual desprotegida, por exemplo, né? Muito bom. Tem cura. Então é uma doença que tem cura. É extremamente antiga. Assim, a sífilis, ela é uma doença que tem sinais de múmias com sífilis terciária, sífilis nos ossos, né? Acho que é mais de 4.000 anos. Uau. Então, é uma doença muito antiga, mas que a gente trata com antibiótico também muito antigo também. Um tratamento rápido, porque tu falou em quantas doses? Porque a ampola são 2 ampolas em dose única. Duas ampolas em dose para a forma primária. Para a forma latente, daí a gente pode chegar em 2 ampolas uma vez por semana por 3 semanas. É relativamente simples, a eficácia é muito alta. Os quadros de efeitos colaterais são mínimos, é só mesmo dor no local, mas tem medicações com anestésico, né? Então a gente tem medicações com lidocaína, que é anestésico, né? Então, e com certeza é melhor do que você evitar a progressão da doença, né? A progressão da doença ela é muito perigosa. Não é que ela é perigosa, claro, né? Mas ela é perigosa também porque eu continuo transmitindo, né? Ah, perfeito. Então imaginamos que eu tenha sífilis aos 18 anos e nunca tenha feito um teste rápido e vou descobrir a sífilis aos 36 anos, por exemplo. Então eu tive algumas parcerias sexuais, né, que eu posso ter passado para elas, né? Então... E é dessa forma que ela deixa de ser, então, assintomática, por exemplo, e se torna aquele último estágio que tu comentou que acomete os ossos? Ela não é uma progressão na forma latente, ela não tem essa progressão linear. Tá. Então não é 1, 2 e 3, não segue uma escadinha. Como funciona? Então, ela pode assumir várias formas clínicas, mas o paciente pode ter a forma primária e não ter a forma secundária, e evoluir para a forma latente. Pode ter a primária, ter a terciária, e depois evoluir para a forma latente. Então, não é uma regra de bolo, diria eu. Tá. E também não muda muito. O que muda de diferente para a gente é na sífilis, na neurosífilis, que daí sim, daí é uma
doença do sistema nervoso central. Daí a gente tem que usar um antibiótico diferente, que o paciente tem que internar no hospital. É uma penicilina também, mas é uma penicilina que é feita na veia, né? E por um tempo maior. E ela chega a cometer a funcionalidade? Sim, se o paciente ficar muito tempo, das décadas, com a infecção. Sim, o paciente pode ter dor de cabeça, pode ter comprometimento do quadro neurológico. Assim, com consultório é muito comum da gente ter. Não é que seja muito comum, mas quando aparece em pacientes de uma idade mais avançada e que nunca foram diagnosticados antes. Né? E isso é uma questão interessante que o doutor fala, que a pessoa pode conviver com a doença por muitos anos. A gente pode conviver com a doença durante muitos anos. Isso não vai causar uma perda de função para a vida da pessoa no curto e médio prazo. Né? Mas é isso, ela vai continuar transmitindo para outras pessoas e vai acabar culminando no cenário epidemiológico que a gente tem hoje, que é de um quadro de uma doença, né, tratável, de uma forma simples, a penicilina é extremamente barata, né, então não acarreta em custos para o sistema de saúde, seja público ou o SUS, né, e que a gente não consegue controlar ela, né. E tem algum perfil de paciente que é aqueles que mais vai se identificar a doença, por Então, exemplo? É o homem, a mulher, a idade? Como são populações que ela é adquirida através de uma relação sexual ou da via transplacentária, através da mãe para o bebê, ninguém está livre disso, né? Mas como a gente tem as pessoas, os adultos jovens, quem são as pessoas que têm uma vida sexual mais ativa, então Isso é qual faixa etária, né? A gente considera. 16 aos 24 anos, né? Então, 16 a 24 24. anos. Então, é normalmente a população que a gente vê que tem uma maior incidência de casos, mas isso não quer dizer que a pessoa que tem 60 anos ou mais tem. Por quê? Porque é isso que eu falei no início. Os hábitos sexuais, a saúde sexual das pessoas mudou nos últimos anos, de 90 para cá. Então, hoje a expectativa de vida das pessoas é maior. As pessoas vivem mais tempo e com maior qualidade de vida. Então, a gente hoje tem muitas formas de interação sexual mesmo, né, entre idosos, né? Então, a gente tem não só sífilis, mas casos de outras DSTs, como HIV, por exemplo, um aumento em idosos. Então, acontece por isso. E ainda, às vezes, é até um pouco pior, porque é uma faixa etária que não se preocupa tanto com as DSTs, né? É isso que eu queria te perguntar, se vocês observam essa questão Sim. nos públicos Sim. 60 mais, assim. Sim, a gente vai ter um bloco, acho que a gente vai ter um bloco para falar sobre HIV especificamente. Sim, vamos falar. Mas hoje a gente tem 2 públicos em que a gente não... que os números de HIV eles são muito mais completos do que das outras DSTs, né? O programa de HIV do Brasil ele é muito amplo, né? Então, a gente tem 2 públicos hoje em que o HIV ainda cresce, que são os 18 a 24 anos e as pessoas acima dos 60. E quando as pessoas... então, ainda sobre a sífilis. Quando esse público recebe o diagnóstico, então, eles costumam ficar assustados ou eles costumam ficar... Não, acho que não. Porque tu falou que... Não, acho que não. É uma idade maior, então... Não, acho que a gente não vive mais em 1980, Sim. né? A gente vive em 2026, né? Então, Para eles é tratável, então tudo para bem. eles é uma doença tratável. Acho que todo profissional de saúde que vai lidar com isso, ele também tem que ter maturidade para entender isso, né? Quando a gente atende um paciente, a gente não pode fazer julgamentos de valor, né? Sim. E a gente tem que entender que o que importa, pelo menos na minha opinião, é o seguinte: eu acredito em que a gente tem que trabalhar com o interesse da pessoa, a antropologia. Então, ela tem que. Eu não gosto de prescrever o remédio para o paciente e toma aqui e vai embora, entendeu? Então, não é isso, né? Então, a ideia é que o paciente ele entenda que aquilo é para o benefício dele e que quem vai se beneficiar é ele. E se ele não tomar a medicação ou não fazer o uso da medicação, o único não beneficiado vai ser ele, entendeu? Em que, para mim, eu tô muito interessado que ele faça uso, mas eu sei, do ponto de vista psicológico, que ele vai aderir mais à medicação se ele entender que aquilo é para o benefício da própria saúde dele, né? E acho que isso também faz com que o paciente sinta que tem alguém se importando com ele, né? Então a maioria adere ao tratamento. Sim, perfeitamente. A gente não tem grandes dificuldades. Não tem resistência, mesmo numa cultura aqui como a nossa, assim, de alemães, italianos. E eu queria te pedir o quanto isso impacta. Não, é que eu não sou gaúcho, né? Sim. Eu sou
eu sou mineiro, né? Mas eu convivo com uma quase gaúcha, que é a minha esposa, que é nascida em Concórdia, que é do lado de Erechim, né? Então, meu sogro é 100% gaúcho, então ela é bem assim. Então, mas eu entendo o jeito das pessoas, então eu até tenho conheço pessoas que vieram de fora e que não entendem o jeito dos gaúchos. Eu entendo perfeitamente, porque é só tu respeitar o jeito das pessoas, o jeito fechado delas, Sim. né? E a gente tem que criar formas de dobrar isso, né? De contornar essas dificuldades, né? Porque nós estamos trabalhando com pessoas, né? Se a gente não conseguir fazer isso, a gente tem que mudar de profissão, né? Então, tchau. Né? Mas eu acho que não, acho que o fato da cultura das pessoas é a cultura das pessoas. A gente não vai mudar isso, né? A gente tem que ter conhecimento e saber passar para o paciente. Então, saber passar que é uma doença tratável, que o tratamento é simples, que ele vai fazer ali já agora, né? Então, a facilidade de ter nas UBSs o tratamento ajuda muito, porque daí tem o teste rápido lá, o enfermeiro mesmo já pode pedir o VDRL, o médico prescrever o tratamento e ele fazer tudo ali no mesmo dia, né? Então, o paciente vai na UPA, ele já pode fazer tudo ali, né? Só me lembra, o VDRL é o exame de sangue. Então a gente tem testes, né? Eles são de duas qualidades. Um deles é para a gente detectar de uma qualidade e outro é de outra qualidade, né? Um detecta um anticorpo que o nosso corpo produz, né? Teste treponêmico, que é o teste rápido. E o outro é o VDRL, que ele vai me dar uma diluição. Ele vai me dizer mais ou menos a quantidade que tem daquele bichinho ali. Né? São exames de sangue. Um é exame de teste rápido, que pode ser sorológico também, tá? Que é feito nos laboratórios. E o VDRL é um exame sorológico. Daí a pessoa vai ter que ir no laboratório fazer o exame. O protocolo brasileiro diz o seguinte, que a gente tem que ter 2 testes de qualidades diferentes, soma um positivo, soma outro positivo, a gente tem o diagnóstico da sífilis. No entanto, se a gente pegar um paciente, isso é importante porque tem, às vezes, até alguns profissionais de saúde que não sabem. Se a gente pegar um teste rápido que foi feito na UBS, deu positivo, e aquele paciente nunca fez diagnóstico, nunca teve diagnóstico prévio de sífilis, eu estou autorizado a iniciar o tratamento de acordo com a minha forma clínica suspeita, né? E solicito o VDRL. Faço o tratamento, solicito o VDRL, o outro exame de sangue, que vai demorar uma semana para o paciente fazer, por exemplo, e vejo ele em uma semana. Mas eu garanti o meu tratamento ali na UPA, para que ele inicie, porque pode ser um paciente em extrema vulnerabilidade, que não vai voltar ao serviço de saúde, então eu já aproveitei e já tratei ele, entendeu? Interessante. E falso negativo existe, não? É pouco. Os testes rápidos brasileiros, pode acontecer, mas eles são muito rápidos. É coisa assim de ter um falso positivo a cada 10 mil testes, então é uma coisa muito, muito rara. Por isso que a gente faz o outro teste. O doutor comentou agora sobre essa questão, então, quando o paciente vai, por exemplo, à UPA, daí o primeiro deu positivo, ele tem autorização, então, para começar. Exatamente, tem que começar para fazer o tratamento ali. E essa é uma doença de notificação compulsória. Então, quando é feito o diagnóstico, o enfermeiro ou o médico, o profissional de saúde pode fazer a notificação, que daí vai para a vigilância da vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai compilar esses dados e vai nos ajudar aqui. Isso é importante que os profissionais de saúde entendam. Vai nos ajudar a criar um cenário, né, para a gente entender se os casos de sífilis estão aumentando, estão diminuindo, se a gente está chegando num platô, se as políticas públicas para aquela doença estão tendo efetividade. Um né? platô é o quê, doutor? Quando está estabilizado alto. Imagina que a gente chegou lá no pico da montanha. HIV está mais ou menos assim, a gente vai falar sobre isso. A gente sobe, aí chega no pico da montanha. Fica lá muito tempo, se a gente fizer tudo certinho, daqui a pouco vai começar... Isso aí, exatamente. Uma vez uma enfermeira comentou comigo que se tu teve uma vez, fez o tratamento, se curou, se tu fazer um teste rápido novamente, ele vai contar como positivo novamente, isso é verdade? Isso, o teste rápido ele serve para detectar um anticorpo, seja para sífilis, seja para hepatite, seja para HIV. Então, uma vez positivo, ele sempre vai dar positivo. Então, por isso que quando a gente tem um teste positivo para HIV, por exemplo, né, a gente precisa ter um segundo teste, então, de qualidades diferentes. Né? Então, no caso da sífilis, a gente faz o teste rápido e aí depois faz o VDRL. Não precisa atrasar o tratamento, mas eu preciso pedir esse teste separado. E o VDRL ele é muito bom, porque ele me dá um número. Ele não me diz sim ou não, ele me dá um número. Então, esse número me serve como controle de tratamento. Então, ele me dá um número lá, por exemplo,
32. E aí eu faço o tratamento, ele cai para 8, eu sei que aquele tratamento foi eficaz, por exemplo. Uma pessoa que não tem, ela começa do zero ou não é assim a... Uma pessoa que não tem, ela é não reagente, que Não a gente chama. Não reagente. reagente. Não, Seria o zero. Seria o zero. zero. E daí, a partir do teste positivo, começa A subir, exatamente. Tem um limite? Não tem o limite, mas normalmente quando o paciente, isso também está na literatura, conforme a forma clínica, se é a forma clínica primária, por exemplo, secundária, ele vai estar mais alto. E aí, conforme ele fica mais anos, o paciente fica mais anos infectado sem tratamento, ele vai caindo. Mas isso não quer dizer que ele não esteja transmitindo igual. É só uma particularidade do teste. Não muda nada para o diagnóstico, não muda nada para o tratamento. O VDRL nos ajuda a fechar o diagnóstico, nos ajuda a controlar se o tratamento foi eficaz. Então, é por isso que as pessoas têm que ter em casa, têm que ter confiança nos testes. Então, os testes que a gente tem são de extrema qualidade. Hoje, a gente vive um momento muito bom. Eles são muito bons, eles funcionam muito bem, né? E os protocolos, eles são amarrados para que a gente evite ao máximo os casos de falha. Então, a gente sempre confirma um teste positivo com outra qualidade, né? Outra qualidade, seja no HIV, seja na hepatite B, seja na hepatite C, né? E não precisa ser um infectologista para fazer esse início de diagnóstico. Isso é importante. Qualquer médico formado com CRM pode fazer esse diagnóstico, tá? Isso não tem inclusive, dependendo dos protocolos municipais, por exemplo, se foi feito por um enfermeiro, o enfermeiro fez o diagnóstico, ele pode pedir o VDRL para fazer o exame e trazer para o médico, se não tem um médico, né, na instituição, para fazer depois. Eu tenho um monte de perguntas mais. Porém, já deu o tempo do nosso primeiro bloco, Paulo. É que a sífilis é muito grande. Então, gera curiosidade, né? Cheio de tópicos ainda para comentar, mas vamos ao intervalo, então? Vamos ao intervalo. Este intervalo, para quem está nos acompanhando, é para que a gente possa ouvir aí o recado dos nossos parceiros, patrocinadores deste programa, Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, Farmácia e Manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. Nos chame no WhatsApp 0800 646 5051. Intervalo e já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Down. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788.
Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com o bate-papo do Saúde em Dia de hoje para Nova Imagem. Garanta a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta, 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa, a laser em Lajeado e Arvorezinho. Fernanda Beauty Clinic, viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. Sesc, confira os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano. Academia, com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, o projeto Criar e os atendimentos em odontologia. Tá cansado de perder peso e depois engordar de novo? Chama o Instituto Núteus, acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga e agenda. 3729-8939. Seguimos então com o nosso tema na manhã de hoje, que é sífilis e outras DSTs, com o Dr. Diego Costa, que é médico infectologista, atende aqui em Lajeado na UES, que é a Unidade Especializada de Saúde, né, Dr. Diego? Há quanto tempo está atendendo ali na unidade? 2 anos, agora fazem exatos 2 anos. Eu comecei em fevereiro de 2024. Muito bom. No primeiro bloco, tu nos explicou sobre as testagens, a gente falou também sobre o aumento, né, sobre a epidemia que a gente vive, né, hoje, que não, na verdade, não deixa de ser um aumento aí, né, do número de casos quando a gente olha para o histórico. E aí eu queria que o doutor fizesse uma relação pra gente sobre isso. Aumenta o número de registros, porque é uma doença de notificação compulsória. Aumenta o número de testagens também. Existe aí uma meta de testagens por parte do Ministério da Saúde e talvez isso explique por que aumentam os casos?
É assim, o Ministério da Saúde tem metas, né? Elas são metas relativamente irreais, mas faz parte do Ministério da Saúde, ele está cumprindo o papel dele. Aham. E é bom que as pessoas entendam, independente de governo, isso é uma política pública bem definida, né? Porque a gente não vai fazer o diagnóstico de uma doença se a gente não pensar nela, né? E se a gente não fizer o exame. E se a gente considerar que muitas dessas DSTs, quase todas elas, enfrentam formas assintomáticas. Todas elas enfrentam formas assintomáticas. Que não são a maioria, não são a minoria, são a maioria, inclusive. A maioria dos pacientes que tem uma DST estão em formas assintomáticas, Olha né? só. Então, se a gente não tiver um exame barato, acessível, que está em qualquer UBS, que está com qualquer farmácia, por exemplo, no caso dos autotestes de HIV, em qualquer farmácia, e que eu possa fazer e que me dê um diagnóstico rápido, eu tô indo contra, né? Porque eu tô atrasando o diagnóstico, eu tô tendo menos casos. Sim, Ok. sim. Mas aí eu vou ter mais pacientes com infecções graves lá na frente e que vão carregar o sistema, o serviço público de saúde, né? Vão ocupar um leito de UTI quando poderiam estar em casa, né? Produzindo, trabalhando, né? Vivendo a vida das pessoas, né? Então é irreal, assim, não faz sentido nenhum, né? Isso não é saúde. Uhum. Então a meta do Ministério da Saúde é que a gente tenha uma testagem. Lajeado tem uma testagem bem eficaz, assim, se a gente considerar, eu estava comentando com vocês um pouco antes aqui, então o nosso número de testes anualmente ele vem crescendo, né? Chega um momento que não dá para crescer tão mais assim, porque a gente já chegou, mas num número bom, mas Lajeado testa um número entre 15 e 19 mil testes por ano, então é um número consideravelmente bom, assim, quando a gente comparar com outras cidades, não é tão bom assim. Eu comentei com vocês de outras realidades que são diferentes, né? Sim. E aqui em Lajeado tem programas, né, também que acabam ajudando bastante de testar populações de risco, né? Então, O que são populações de risco, doutor? populações de risco são populações que estão em risco aumentado, tem uma vulnerabilidade maior. Infelizmente ou felizmente, eu brinco com os pacientes, as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, elas não são iguais entre a população. Então, elas têm populações de risco, né? Por exemplo, pessoas que têm um risco aumentado de contato por uma série de vulnerabilidades que as pessoas enfrentam ou podem enfrentar em algum momento da vida delas, né? E aí essas populações têm casos aumentados tem casos aumentados de alguma DST, e quando tem um caso de alguma doença dessas, ele tem um risco de óbito maior, de enfrentar uma doença grave maior, né? Existe algum período do ano em que o número de testagens aumenta ou não tem muito disso? Sim. Isso é bem óbvio, né? Então a gente tem o período do carnaval, né? Por uma questão natural do nosso país, né? Antes ou depois? Durante. E Mesmo, por exemplo, a relação aconteceu hoje, o pessoal vai testar amanhã, não vai dar nada. não entra nessa relação assim, não. Mas é mais por política pública mesmo, né? A gente pode ir no Dezembro Vermelho, que é o mês dedicado ao HIV, né? Então a gente acaba tendo campanhas de testagem no Dezembro Vermelho que são muito significativas, né? Então acabam sim. Então testar 1.000 pacientes em um dia, então acaba acontecendo isso, né? É importante que as pessoas entendam isso, né? E que cada um se preocupe com a sua saúde, então que faça pelo menos um teste rápido uma vez na vida, e para as pessoas que são sexualmente ativas, faça de uma forma regular, a cada 6 meses, a cada 1 ano, quando tiver uma relação sexual desprotegida, né? Então isso é bem importante. Quando tu teve a relação desprotegida, então, qual que é o primeiro passo, assim? Então, Quando tu... será que tem alguma coisa? Então, assim, a gente tem várias DSTs, né? Mas a gente tem uma que nos preocupa, as que nos preocupam mais ali, que fazem parte da testagem rápida, que é a sífilis, as hepatites B e C e o HIV, né? Sobretudo, né? O HIV é a que nos preocupa mais, por quê? Porque ela... tem tratamento? Tem. Tratamento é simples? É simples. Ele é gratuito? É gratuito. As pessoas que fazem tratamento do HIV têm a expectativa de vida quase igual das pessoas que não têm HIV. Então, elas só precisam tomar medicação. Hoje,
quase 40% dos meus pacientes tomam um comprimido por dia. Então, e vai evoluir. Então, a gente tem... quem me acompanha no Instagram sabe que a gente tem... Instagram. Eu não lembro. É Diego Rodrigo Infectologista. Minha esposa vai brigar comigo, que eu esqueci aqui. Mas é @Diego Rodrigo Infectologista. Tem um underline em algum lugar aí, mas só procurar que vai estar. Mas, assim, o HIV nos preocupa mais, né? Por quê? Porque ele é potencialmente fatal, né? Então, é uma doença que nos impacta maior, que tem toda uma história. Então, a gente tem todo mundo, né? Como a gente teve com o Covid, né? A gente tem as pessoas que têm a geração que viveu o HIV na década de 80 e nós temos agora a geração que viveu o Covid em 2020 agora, né? Então, mas o HIV tem tratamento, é um tratamento básico, é um tratamento que é disponibilizado pelo SUS, então as pessoas não precisam pagar nada. Hoje é um tratamento isento de efeitos colaterais, então não é um coquetel, como se falava antigamente, né? Um tratamento de 2 comprimidos para os pacientes iniciais e para os pacientes que estão já em acompanhamento há mais de 1 ano, 2 anos, é um comprimido. Então, diferente da sífilis, esse é um tratamento que evoluiu. Evoluiu e continua evoluindo, né? Então, hoje a gente tem 2 medicações novas que foram recém-aprovadas, né? Que é o cabotegravir e o lenacapavir, que são medicações injetáveis, então eles estão vindo para profilaxia do HIV, mas no futuro a gente espera, né, que venham estudos científicos para que eles venham para o tratamento também, né? Então, o futuro do tratamento da profilaxia do HIV é a medicação injetável. Olha, mas, respondendo a tua pergunta, quando uma pessoa tive uma relação sexual desprotegida, estourou a camisinha, o que eu preciso fazer? Então, paciente, primeiro a gente tem que procurar um serviço de saúde para fazer a testagem rápida, né? E aí a gente pode ter 2 cenários, que é fazer a testagem rápida com o paciente, né? Vou lá com a pessoa com que eu tive a relação sexual desprotegida, por exemplo, né? Ou vou sozinho, né? E faço os testes rápidos, né? Uma vez que os testes rápidos deram negativos, eu não tenho HIV. Isso quer dizer que eu não tenho HIV, que eu não possa ter pegado HIV naquela relação? Não, né? Porque os testes têm uma janela, um tempo que ele não consegue cobrir ali, né? Que vai em média 1 mês, né? Eu ia te perguntar, média 1 mês. Depende do teste ali, se é um teste mais moderno, mas o resultado sai na hora. O resultado sai na hora, é 10 minutos. Mas aí a pessoa pode fazer um quê? Uma profilaxia. Então a gente tem 2 profilaxias hoje para o HIV, né? Que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é uma medicação que eu vou tomar, tive uma relação sexual desprotegida, eu vou começar a tomar essa medicação no máximo 72 horas após a minha exposição sexual. São né? 3 dias, isso? Exatamente, 3 dias. Até 3 dias, mas quanto antes melhor, das 24 horas a eficácia é maior, né? E aí eu vou tomar essa medicação por 30 dias, por 28 dias, é o que está no protocolo, né? E essa medicação vai me proteger contra o passado, né? Então, a profilaxia pós-exposição. Então, eu comecei a tomar a medicação 1 dia depois, 2 dias depois, ela vai me proteger contra aquela única relação sexual desprotegida que eu tive, né? Então, e somente contra o HIV ou também contra outras? Somente contra o HIV, né? Mas aí a gente vai fazer a investigação das outras DSTs, né? Então, tem um acompanhamento, então o paciente vai voltar no serviço, mas teve a relação sexual, vai procurar o serviço, vai fazer o teste rápido, deram todos negativos, ele vai começar a fazer uso da PEP, né? Faz uso da profilaxia por 28 dias, volta, faz novos testes rápidos, passa por nova consulta médica, é checado o cartão de vacinas do paciente e é feito um acompanhamento ali que depois vai em 90 dias, ele vai voltar a fazer de novo os testes rápidos e aí sim descartado hepatite B, hepatite C, descartado sífilis, aí o paciente tem alta do acompanhamento. Doutor, e por que até 3 dias? Por que o paciente não pode Porque esperar mais? conforme mais tempo passa, os estudos científicos, a eficácia da medicação vai diminuindo, então quanto antes melhor. Então, se a pessoa ir no 4º dia, aí já ela não pode, dá mais. ela pode fazer o exame, mas daí ela tem que esperar pelo próximo exame para ver se realmente Exatamente, daí ela não vai mais poder fazer a profilaxia, que é a PEP. E isso, você como infecto do ex, existe muita saída da profilaxia? Então, sim, tá, mas essa medicação ela pode ser prescrita não só na UES, né, não só, mas pode ser prescrita nas UBS, no serviço de referência de cada cidade, isso vai mudar de cidade para cidade, mas normalmente é num serviço especializado, na UPA e no hospital. E esse medicamento também é pelo SUS? Também pelo SUS, acho que quase nada que a gente vai falar aqui hoje é pago, assim, quase nada é pago. Por quê? Porque a gente está lidando num sistema que
visa tratar as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade social. Essas pessoas, infelizmente, não vão ter acesso ao serviço particular de saúde. E muitas das vezes o serviço particular de saúde é muito bom para cobrir algumas coisas, né? Mas ele também anda como se fosse lento para outras coisas, né? Então não tem essa organização. Então o sistema público de saúde tem esse ponto positivo e o departamento de DSTs é muito avançado, né? Modelo para o mundo. Então isso me faz pensar que numa protocolos de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, o serviço público é mais eficiente, de repente, do com que 100%. 100%. A gente tem, né? Claro que eu trabalho nos dois serviços, então eu observo os dois serviços, né? Então acaba que funciona melhor no sistema público, perdão. No sistema público a gente tem a enfermeira, tem os técnicos de enfermagem, tem o médico, às vezes tem um médico infectologista, tem psicólogo, tem outros profissionais de saúde em volta, né, fisioterapia, tudo aquilo, né, que tá envolto, né, às vezes no consultório particular é único pura e exclusivamente o médico ali, né, então não é tão completo assim, né, e o paciente, ele, nesses casos, assim, ele precisa ser envolto pelo sistema, né, então quando um paciente tem uma doença, é porque ele ou foi abraçado, ou não teve uma doença porque ele foi abraçado, quando ele tem uma doença é porque ele foi excluído do sistema, né? Então, isso acaba acontecendo, tá? Isso não é uma opinião, isso é um fato. É um fato. Tá? Então, e aí o que a gente tem que fazer é trabalhar com a desinformação para que as pessoas entendam que o sistema de saúde está ali para acolhê-las, né? E para que a gente possa diminuir essas distâncias, né? Doutor, a gente falou de carnaval e daí sobre a profilaxia. Lembrei de alguns casos. Tem outra profilaxia que a gente poderia falar também. Sim, a PrEP. Isso. Sim. A PEP, então, ela é uma profilaxia do passado, né? Mas imagina que eu tenho um paciente que tem um desejo, né, de ter uma profilaxia para o futuro, né? Então, a PrEP, ela é a profilaxia do futuro. A PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Então, é uma medicação que eu vou tomar. Tem duas formas de tomada, mas tem a forma diária e tem a forma sob demanda, né? Para os pacientes que fazem acompanhamento, né? Então, eu posso tomar antes da minha relação sexual. Então, imagina que eu vou ter uma relação sexual, né? E ela é uma profilaxia a mais, né? Então, imaginamos que o Ministério da Saúde fala em mandala, que é um conjunto de medidas. Então, quando eu uso uma medida, eu tenho uma proteção. Quando eu uso várias medidas de proteção, eu tenho um efeito geométrico, assim, uma proteção geométrica. Então, é uma proteção muito maior, né? Então, imaginamos que eu uso a camisinha estoura, mas além disso, eu uso a PrEP, que é uma profilaxia do HIV, ela é exclusiva do HIV, né? E eu tomo antes da minha relação sexual, né? Eu vou falar porque nós somos adultos, né? Então, o Ministério da Saúde não fala isso, né? Mas a gente sabe que a PrEP, ela é uma profilaxia medicamentosa, que eu vou tomar antes da minha relação sexual, né? Mas o que acontece? Acontece que a grande realidade das pessoas é que muitas pessoas hoje em dia não usam mais camisinha. Não deveriam, estão erradas, tá? Elas estão assumindo um risco. Por quê? Porque tem DSTs que só a camisinha previne. E tem DSTs que nem a camisinha previne. Quais são DSTs que só a camisinha previne? Então, o HIV, por exemplo, é uma, né? O HIV, por exemplo, é uma, né? Mas a gente tem... a gente vai falar, acho que vai ter o bloco na frente, né? Que vai falar sobre as doenças que causam corrimento uretral, como a famosa gonorreia. Então, a DST, ela diminui muito a forma de transmissão dessas DSTs, né? E a forma de transmissão das DSTs muda uma vez que eu estou usando camisinha e muda uma vez que eu não estou usando camisinha, né? Mas, infelizmente, o mundo não é dessa forma. Então, a PrEP é para a gente poder dar uma opção a mais para essas pessoas. Tem pessoas que não querem usar, ou que estão num relacionamento fixo, mas quer ter uma proteção a mais. Então, a PrEP é uma profilaxia do HIV. Não é para todo mundo, mas é uma opção para o paciente. Então, o paciente tem que ter critérios ali. A gente tem que entender se o paciente tem aqueles critérios que a gente chamou de critérios de vulnerabilidade, né? Então, o médico das UBSs, eles são treinados para
deveriam, né, são treinados para que eles identificar esses critérios de vulnerabilidade. Os enfermeiros, né, eles são muito bons nisso e acabam nos referenciando esses pacientes para iniciar o tratamento com a gente ali na UESA. Mas então também não é assim, eu tô ouvindo agora dessa PrEP, vou querer fazer uso, chego lá no posto e posso solicitar, não? Ele pode solicitar sim, e aí depende muito de cada cidade, tá? O objetivo do Ministério da Saúde é que a PrEP seja descentralizada, né? Então, O que significa? que tá em todas as UBSs do Brasil. Não tem evoluído, né? Mas hoje a gente não tem em todos os municípios do Brasil, que saem em todas as UBSs do Brasil. Então, o que acaba acontecendo é uma centralização em serviços especializados de saúde, como aqui em Lajeado, né? Então, a gente prescreve na UES, por exemplo. Mas os consultórios particulares, normalmente de infectologistas, por exemplo, também podem prescrever, né? Numa cidade, por exemplo, que não tem um serviço especializado de saúde como o nosso, né, o paciente pode... as cidades deveriam criar o seu programa próprio para que eles dispensem essas medicações. Então, a gente acaba tendo que fazer, às vezes, capacitação dos municípios, assim, do lado, para que eles possam fazer. Mas aí vai da organização de cada município. Quando a gente fala, ela é uma profilaxia pro HIV. Então, para quê? Eu quero para fazer o quê? Eu quero para diminuir os casos iniciais de HIV, né? Então, para isso, né? E aí eu tenho as minhas populações de risco, que a gente coloca como os jovens, por exemplo, né? As pessoas que têm múltiplas parcerias sexuais, ou que tiveram relações sexuais e não usaram camisinha, por exemplo, esse tipo de coisa. Ou pessoas que usaram muita profilaxia pós-exposição, por exemplo, né? Porque se aquela pessoa está usando muita profilaxia porque estourou a camisinha, por exemplo, é porque está acontecendo alguma coisa. Eu tenho duas perguntas. A primeira é... a profilaxia só existe para o HIV ou alguma outra doença também tem? Tem, também tem profilaxias, para outras DSTs, né? É o que eles chamam de Doxipep, né? Ainda não é instituída no Brasil, mas já tem protocolo americano disso, né? Que daí é feita para outras DSTs, como clamídia e gonococo, que são DSTs que causam corrimento uretral, que causam alguma saída de alguma secreção genital, tanto em homens quanto em mulheres, não tem diferença. Só que ela ainda está tendo agora uma discussão entre uma consulta pública, na verdade, né? Entre os profissionais de saúde do Brasil, para ver se os profissionais de saúde são favoráveis à entrada dessa profilaxia. Por quê? Porque nenhum almoço é grátis, né? E essa profilaxia é feita com um antibiótico muito singular. E esse antibiótico ele é utilizado para outras infecções. E ele é um antibiótico muito bom para essas outras infecções, né? Ele já existe no Brasil, mas não é usado para isso? Ou ele ainda não está no Brasil? Ele já existe no Brasil, mas não é usado para isso. Ele é usado para? Ele é usado para outras infecções, como pode ser usado para uma pneumonia, pode ser usado para sífilis, por exemplo, pode ser usado para infecções de pele. E aí o temor é que? Isso. E ele é utilizado para algumas infecções graves, como doenças que são causadas, por exemplo, por um carrapato que tem no interior de Santa Catarina, interior de São Paulo. Então, são doenças graves, que ele é singular, ele é único, né? E uma vez que a gente começa a usar muito um antimicrobiano, porque esse é um antibiótico, a gente vai tratar uma infecção bacteriana, não é diferente dos antivirais, que são para tratar o HIV, que são antivirais, aí a gente tem um risco de emergência de resistência bacteriana. Então, quando a gente usa muito antibiótico, normalmente as bactérias não são bobas, elas começam a ficar espertas. Resistentes. Por isso que as mães têm que levar a orientação de, se você, mãe, dá muito antibiótico para o seu filho antes dos 2 anos, em que 100% das infecções de um bebê são virais, né? A gente não está tratando uma infecção, a gente só está fazendo com que as bactérias que estão no corpo daquela paciente, que vivem em harmonia no corpo daquela criança, estão se tornando resistentes naturais àquele antibiótico. E aí, de fato, quando ela precisar de um antibiótico, aí não vai ter. É verdade. Aí ela vai fazer uma infecção mais grave e vai precisar internar. Então, a resistência bacteriana é assim, ela existe, a gente vai ter que lidar, não tem como não lidar com ela, a gente tem que entender a forma como a gente vai lidar com ela, né? Eu dou aula de antibióticos aqui na Univates, então eu gosto bastante desse tema. É que é tão fácil tratar as crianças, né? Na verdade, tu não tá tratando as crianças, tá tratando a mãe.
Da mãe. Exatamente. Ansiedade da mãe. Mas tudo. Tudo bem. Mas hoje tem, na questão infantil, tem formas de diagnóstico mais rápidas hoje, né, que são os testes por PCR, por exemplo, para diagnosticar síndromes virais, por exemplo. Depois do Covid, isso foi uma herança positiva, então a gente tem testes rápidos que conseguem identificar doenças virais em crianças e que consegue dar uma segurança maior para o pediatra para não prescrever antimicrobiano em excesso para essas pessoas. A minha segunda pergunta também, então, ela fica relacionada a isso. Conforme tu falou antes, então, quando acontece uma relação ou algum acidente onde a pessoa não estava protegida, ela toma uma medicação após, né? Isso. Aí tem aquela que tu toma antes, a PrEP. A PrEP também pode desenvolver algum tipo de resistência conforme passar. Toda medicação que é exposta pode desenvolver algum tipo de resistência, Então, mas não limite de uso. mas a gente não tem isso reportado ainda na PrEP, tá? E dificilmente vai ter, tá? Porque é só lembrar que para eu ficar resistente, eu tenho que ter exposição a alguma coisa, né? E o vírus HIV, ele não coloniza o nosso corpo. Ele infecta ou é sim ou não. Ele infecta ou não infecta, né? E uma bactéria que causa pneumonia, por exemplo, né? Que eu vou tomar amoxicilina e eu vou ficar resistente à amoxicilina, por exemplo, ela coloniza o trato respiratório de quase 100% das crianças menores que 5 anos. Então, isso é diferente. Então, as bactérias têm esse poder de colonização da nossa pele. Colonizar é quando uma bactéria está morando no nosso corpo e está lá, morando sem fazer infecção, né? Fazer infecção é quando ela quebra essa harmonia. A bactéria quebra essa harmonia, não estou mais colonizando, agora eu vou fazer uma infecção. O paciente teve uma doença, teve um câncer, por exemplo, e a imunidade dele caiu, aquela bactéria que estava colonizando fez uma infecção. Ou ela teve um quadro gripal, esse quadro gripal baixou a imunidade dela, e depois de 14 dias ela faz uma pneumonia bacteriana sobreposta, por exemplo. Isso pode acontecer também, né? Então, as doenças virais, normalmente a gente não tem emergência de resistência, né? E a gente tem nos casos dos antivirais, mas é no programa do HIV, nos pacientes que de fato vivem com HIV, não nos pacientes que estão fazendo profilaxia. E hoje a gente tem testes que detectam esse tipo de resistência nos pacientes que vivem com HIV e tem formas de tratamento alternativas. Então, hoje tratar HIV no Brasil é muito fácil. Muito fácil. Quer fazer uma pergunta, Aline? Eu queria perguntar das crianças, né? Como a gente entrou aqui no assunto das crianças, crianças que tenham nascido, então, com a sífilis congênita, ou mesmo com HIV, como é o tratamento das crianças? É igual ao dos adultos ou não? É diferente? Então, a sífilis congênita, a gente trata ela de acordo com a forma clínica do paciente. Então, normalmente, a criança nasce com sífilis porque a mãe teve sífilis no pré-natal, durante o pré-natal, e não foi tratada de forma adequada, né? A possibilidade da criança não desenvolver. Exato. Então, se a mãe foi tratada de forma adequada, provavelmente a paciente não vai desenvolver. Ela vai sofrer uma investigação quando nasceu ali, seguir um protocolo, e vai ser feito só um antibiótico profilático, que é a penicilina benzatina, né? Caso ela nasça de uma mãe que não foi adequadamente tratada, daí ela vai fazer uma investigação, que é fazer exames de sangue, raio-x e fazer a punção lombar para ver se ela tem sífilis no sistema nervoso central. Caso ela tenha, ela vai fazer o mesmo tratamento do paciente que tem a forma neurosífilis, só na dose diferente para o paciente pediátrico. Então, o tratamento vai ser o mesmo de um adulto. Só vai sofrer diferença nas doses e na apresentação, que normalmente vai seguir, se o paciente tiver a confirmação, vai seguir a forma neurosífilis. Né? E inicia logo depois do nascimento? Logo depois do nascimento. Logo após. É feito antes. Em alguns casos, ela faz a investigação dá normal e ela segue acompanhamento com o pediatra nas UBSs. Mas aí é uma outra questão. Testes rápidos fazem parte da rotina da gestante, né? Sim. Os testes rápidos fazem parte nos trimestres da gestação, né? E agora tem uma vantagem legal para a questão do HIV, que é a testagem do parceiro. Né? Então, o pai é testado, né? Então, às vezes a gente acaba fazendo diagnóstico de algum paciente que nunca teve acesso ao serviço de saúde porque a mãe ficou grávida, né? E aí não é incomum de pegar um caso de uma mãe que não tem HIV, que o bebê não tem HIV e que o pai, infelizmente. Olha só. Interessante. Fim de mais um bloco, Paulo? Olha só, já deu o nosso tempo. Voa.
Vamos fazer a pausa? Vamos! Nossa pausa é para Instituto Coluna e Movimento, Revita Leve Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. E se você está nos ouvindo pela Rádio A Hora, não pegou essa conversa toda desde o início, ou não vai conseguir ficar com a gente até o final, este conteúdo fica lá no YouTube, Pessoas e Bem-Estar Podcast, e também no Spotify, Rádio A Hora, confere lá. Intervalo e já voltamos. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz da Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da sua saúde está no DNA da Donum. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br.
Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta para mais um bloco na edição de hoje do bate-papo do Saúde em Dia para Donum Saúde Integrada. Saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética para cuidar de você como ninguém. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Instituto Coluna em Movimento, recupere o movimento, recupere sua vida, agende sua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. O nosso tema nesta manhã é a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Está com a gente o Dr. Diego Costa, que é médico infectologista e já nos trouxe um monte de informação interessante nos 2 primeiros blocos, né, Paulo, deste programa. Interessante e importante. Importante. Conscientização da população. É verdade. E agora, no intervalo, a gente continua a nossa conversa, porque ela continua no bastidor. Normal. Normal. E o doutor nos falava sobre os números do HIV, né? Porque a gente falou já sobre os números da sífilis e que vem vindo, né, num aumento, mas o HIV também, né, doutor? Sim, não, o HIV é uma doença que a gente já tem mais conhecimento, né? E ela é uma DST que ela é mais... todas são importantes, mas o HIV ele gera um pouco mais de impacto, porque tem toda a questão da história da década de 80, da década de 90, de toda a história, né? Quem viveu essa época sabe, né? Então, o HIV, ela hoje é uma doença que nós temos um número significativo de pacientes, né? Então, ali na UES, por exemplo, é o maior número de pacientes que a gente tem, são pessoas... o que a gente chama de PVH, que são pessoas que vivem com HIV AIDS, né? Então, HIV é o vírus e AIDS é uma doença grave que nos pacientes que estão com imunidade baixa, que acometem na fase mais avançada da doença, né? Então, a gente trata esses pacientes para que eles vivam sempre com HIV e nunca evoluam para a fase AIDS, que daí é um quadro mais grave. Alguns chegam a descobrir quando já está em AIDS? Sim, assim, em torno de 25%, 35% dos pacientes tem isso. São descobertos quando tem, esse número do Ministério da Saúde tem aproximadamente 35% dos pacientes são descobertos quando tem a imunidade, não é na fase AIDS, mas é quase na fase AIDS, que é o que a gente chama de CD4 abaixo de 350, quando a imunidade está começando a cair. E aí existe uma reversão ou... Sim, existe. Completa. Mesmo que esteja mais avançado, consegue reverter. O que acontece é que, assim, eu falo para os pacientes, ninguém morre do HIV. A pessoa não morre do HIV. A pessoa morre porque o vírus ele faz um ciclo de replicação. Ele só quer se replicar, né? E ele faz essa replicação dentro do nosso corpo. Por quê? Porque ele é um vírus, então ele precisa usar o nosso material genético. Por ele ser um vírus, ele é incompleto, então ele não consegue se replicar por conta própria, né? Então uma bactéria não, uma bactéria ela consegue se replicar por conta própria, ela consegue viver no ambiente. O vírus ele precisa de usar um material genético de uma outra célula para fazer esse ciclo de replicação viral. E o HIV ele tem um tropismo, ele tem uma preferência por uma célula específica do nosso corpo, que é uma célula da nossa imunidade. Então ele faz a replicação em cima dessa célula e produz mais cópias do vírus HIV. Então uma produz 2 produz 4 produz 8 e vai, né? Só que quando ele libera essas células, ele acaba matando a célula hospedeira inicial, que é o linfócito, que é a célula da imunidade dele. Então, no longo prazo, o vírus aumenta e o linfócito, que é a célula da imunidade, diminui. E aí o problema do HIV não é ter o HIV. O problema é esse desbalanço que acontece entre o aumento da carga viral e a queda da imunidade. As pessoas não morrem com HIV, elas vivem com HIV. A causa de óbito de uma pessoa que vive com HIV nunca é o HIV, a causa primária. Se o médico colocar até errado na DO. A causa primária é uma doença relacionada à baixa da imunidade, como uma meningite, uma
outra doença que se ocorre, uma tuberculose, uma pneumonia, né? Uma coisa assim, uma doença fúngica grave, né? Então isso pode acontecer, né? Para isso a gente faz o tratamento para quê? Para controlar a replicação viral, né? Que são com antirretrovirais, os nossos remédios são antirretrovirais, a terapia antirretroviral, para diminuir a carga viral. E quando a gente diminui a replicação do vírus, pensa, a minha imunidade está caindo porque o vírus está se replicando. Louco e desenfreado. Quando eu trago a minha replicação para zero, o que acontece? O meu vírus, a minha imunidade que está lá caindo, ela pelo menos para de cair. Né? E aí, com o tempo, ela volta a aumentar. Mais rápido ou mais devagar vai depender de fatores do paciente, como seria jovem, idoso, faz atividade física, não faz atividade física, tem outras doenças, mas vai aumentar com o tempo. Doutora, aproveitar que a gente entrou então nesse assunto do funcionamento do vírus nas células, quanto tempo o vírus dura fora do corpo, quando a gente pensa em sangue, pouquíssimo em seringas, tempo. Pouquíssimo tempo. Quando ele está num ambiente seco, assim, segundos. Né? Mas quando ele está dentro de uma seringa, ele já pode durar algum tempo já. Né? Então, por isso que existe... a gente faz um trabalho dentro dos médicos que trabalham com controle de infecção, eles fazem trabalhos dentro das unidades hospitalares, né, para que tenham o descarte correto dos materiais perfluorocortantes, né? Por isso que a gente não deve jogar lixo infectante no lixo que o pessoal, o lixo comum que o pessoal que o pessoal que trabalha, que os coletantes vão passar lá, porque daí ele não está preparado para isso, né? Tem que ser uma equipe especializada. Porque isso não é incomum, tô falando porque a gente acaba atendendo muitos funcionários que acabam se picando com esse tipo de material. Né? E existe uma relação... E aí tem que fazer a profilaxia. Pensando em quantidade, uma pessoa que se infecta sexualmente, há mais chance de se infectar sexualmente do que por um acidente desses? Sim, tem uma diferença, né? Então, o paciente... Tudo é uma questão de fatores, né? Então, eu tenho que entender se eu tô tendo, por exemplo, uma relação sexual. Se ela tá sendo uma relação sexual com camisinha ou sem camisinha. Então, quando eu tenho uma relação sexual sem camisinha, ela tem um risco maior de contato com o vírus HIV. Se eu tô tendo uma relação X... por exemplo, sexual vaginal, ou anal, oral, tem diferença entre essas, né? E claro, as maiores chances são para quando tem contato com o sangue, por exemplo, hemotransfusão. Então, hemotransfusão a chance é altíssima, né? Por isso que a gente tem todo um protocolo nos hemocentros, né? Para que a gente faça todas as testagens de todas as doenças que são transmitidas pelo sangue, não só HIV, mas hepatites, por exemplo, Chagas, HTLV, outras doenças, né, que no paciente se deu positivo, ele não pode fazer a transfusão por causa de todo esse controle que o sangue brasileiro tem e que é excelente. Desde 93 para cá é excelente. E mesmo quando, claro, né, HIV é uma doença que não tem cura, mas em breve, as doenças que têm cura, como sífilis, tuberculose, tem, né? Sim. A pessoa, ela pode doar sangue depois do tratamento da cura alcançada? Sim. Ou isso daí é que tem algumas doenças que o sistema bloqueia, né? Então, a sífilis e tuberculose não são doenças que são testadas na hora da transfusão. Mas HTLV, por exemplo, sim. Hepatite, sim. Então, uma vez que o paciente tem um antígeno positivo, feito tratamento ou não para hepatite C, por exemplo, hepatite C é uma doença que tem tratamento e tem cura, a gente chama de resposta virológica sustentada, né? Mas é transmitida pelo sangue, ou pode ser transmitida por relação sexual, mas é menos importante, mas pode ser transmitida. Então o sistema bloqueia. Então, uma vez que a pessoa deu reagente uma vez, mesmo que ela tenha feito o tratamento, que ela esteja fazendo tratamento, que ela seja uma pessoa que viva com HIV e faça o tratamento certinho, ela não pode fazer doação. É por um sistema de proteção, por um bem maior. Bem maior. Então, a pessoa que doa sangue vai ser impossibilidade? Vai, mas é por um bem maior de toda a população. Né? O doutor falou, é um dos melhores controles que se tem hoje em dia. Sim, hoje isso é bem funcional no mundo moderno, assim, de uma forma geral, então não tem problema. Mas ainda vai acontecer casos de contágio de HIV por situações assim ou de transfusão, já aconteceu. Recentemente ficou bem notório acho que no Rio de Janeiro, de órgãos, isso foi inédito, dá pra considerar. Assim, são raríssimos. Que as pessoas têm que ter confiança, porque assim, não são casos sustentados, né? Não tem estatísticas disso, né? São casos muito pontuais, Muito pontuais. Muito pontuais, né? Então não tem estatística, mas
Pode acontecer, esse paciente está em janela, tudo aquilo, mas são coisas bem pontuais mesmo. Por isso que tem que ter todo esse controle, né? E os testes que são feitos dos hemocentros são os mais modernos possíveis, justamente por isso. Eles são os testes que têm a menor taxa de falha, a menor janela possível, para que não aconteça esse tipo de falha. Falando de HIV, dá para traçar um perfil do paciente? Assim, não, porque talvez, tu é mais jovem, Paulo, mas eu que sou mais velho, a gente lembra do Cazuza? Deixa eu Lembro. Cazuza. Já tinha morrido quando eu nasci, mas eu conheço isso. Então, o Cazuza tem uma Veja. Então, se alguém tá com o Google aberto e coloca Veja, Cazuza, eu acho que é 89, se não tô enganado. Então, ele tem uma imagem dele, né, que eu acho que ele quis expor a gravidade da doença naquela época, né, de uma forma impactante, né, mas não existe. Hoje, o paciente que vive com HIV, ele, tá vendo aí, ó, tá vendo? Foi buscar. O paciente que vive com HIV, que é diagnosticado com HIV, via de regra, ele não tem isso, né? Então, tanto não só para mim, né, mas para profissionais de saúde que são treinados, não tem. Então, eu brinco com os pacientes que as pessoas não vêm com uma tatuagem que tem alguém, não tem, tá? Não tem. E eu sei porque eu atendo os pacientes, então eu atendo muitos pacientes. Então, são pessoas comuns, tá? São pessoas comuns, são pessoas com vidas comuns, são pessoas que aconteceu alguma coisa na vida delas, entendeu? Não sem juízo de valor algum, e elas não têm culpa. Algumas pessoas tiveram um descuido com a saúde, mas quem nunca teve? Sim. Entendeu? Quem nunca teve? Eu tive, tá? Então, mas não tem um perfil. A gente dos casos. Então, a gente estava falando que tem um aumento, um número de casos. Então, há 10 anos atrás, no Brasil, a gente tinha 500 mil casos, 550 mil casos de HIV no Brasil. Hoje, a gente tem 1.070.000. 1.070.000. E desde a pandemia, né, desde 2021 para cá, então a gente tem mais de 60 mil casos anuais. Então, 60 mil casos todos os anos. Né? 60 mil novos casos a cada ano. 60 mil novos casos todo ano. E é uma população que envelhece, porque felizmente o tratamento é muito bom. Né? Então, Sim. Um tratamento muito bom. Então, mais de 90% dos nossos pacientes estão em tratamento com a carga viral não detectável. Estão em tratamento. Né? Que é o objetivo do tratamento. Né? Então, eles estão vivendo com qualidade e de uma forma que não transmite o vírus para frente. Né? Então, o chamado indetectável e intransmissível. Então, todo paciente que vive com HIV, que tem a carga viral não detectável, ele não transmite o vírus. Não tem nenhum estudo científico que me comprove que se eu tiver uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que tem HIV na forma indetectável por pelo menos 6 meses, eu vou contrair o vírus. Não tem. Né? Então, a gente tem casos, por exemplo, de pacientes que são casais sorodiscordantes, que tem a mulher não tem HIV e o esposo tem HIV, por exemplo. E eles podem ter filhos, né? Podem se programar e ter filhos. E quanto tempo leva para alcançar essa... É bem rápido. A gente inicia o tratamento em 4 a 6 semanas já é para o paciente estar próximo dessa fase. Nossa. 4 a 6 semanas. A medicação em torno de 2 meses, então. Então no máximo 3 meses é para o paciente já estar indetectável. No máximo 3 meses. Qual é a realidade da nossa região com relação ao HIV? Então assim, hoje na UES de Lajeado, a UES de Lajeado não é só Lajeado, ela é Lajeado e as outras cidades da região. Então a gente tem pouco mais de 1.000 pacientes que fazem tratamento, né? Pouco mais de 1.000 pacientes. Eu fui ver, não faz parte da nossa região aqui, mas eu fui ver Estrela, é pouco menos, 300 e poucos pacientes, então sai um pouquinho menor, mas o Rio Grande do Sul, de uma forma geral. Então, vocês entenderam que o Brasil vive não é que é um aumento, né? Ele vive um número de casos sustentado. Então, o platô que o doutor falou. A gente vive com 60 mil casos ano, tudo bem, né? E por que isso acontece? Porque a gente tem uma mudança comportamental da população. Então, a gente tem, primeiro, o número de testes é insuficiente. Então, por isso que o Ministério da Saúde quer que teste mais. Porque se eu tô tendo 60 mil casos ano, é porque eu tenho pessoas que não foram testadas que estão transmitindo para outras pessoas que não foram testadas. Perfeito? Dá pra considerar que é o dobro daí? Não.
Como assim? Não dá para considerar, mas é maior. É maior. Mas é maior. E então, se a gente fosse testar todo mundo que daria, a gente chegaria ao número real de pessoas que vivem com HIV no Brasil e a gente conseguiria tratar essas pessoas. Então, uma forma de diminuir tem 3 fontes. Não? Uma forma é testar mais. Uma forma é tratar melhor as pessoas que estão diagnosticadas. E uma terceira forma, que a melhor delas, é a PrEP, que é a profilaxia das pessoas que têm maior vulnerabilidade. E dentro dos pacientes que estão com diagnóstico, eu falei para vocês que a sífilis, que o HIV não tem tratamento. Então, qualquer pessoa pode ter HIV. E não vai estar escrito, não vai chegar no ponto de ônibus e vai falar, esse aqui. Não tem. Não existe isso. Mesmo para os médicos, a gente acaba recebendo, às vezes, algum caso de um paciente que teve e ficou pingando de serviço em serviço e não pensaram, não foi feito um teste rápido para alguma coisa, né? Então acontece. Por quê? Porque a doença ela vai simulando outras formas de doença, como uma doença hematológica. Os sintomas eles são inespecíficos, né? Então, só no final mesmo da doença que o paciente vai ter uma forma clínica grave, que é a AIDS. Mas é a imensa minoria dos pacientes. A imensa minoria dos pacientes. Doutor, quando eu te pedi sobre a sífilis e quando o paciente recebeu o diagnóstico, então, tu falou que não existia uma surpresa, assim, ou digamos, descontentamento no caso do tratamento. Esse comportamento se repete em relação ao HIV, ou as pessoas ainda têm bastante estigma? Do HIV é diferente. Do HIV é diferente por causa do estigma, porque o estigma ainda existe, porque a sociedade brasileira não tô falando mal da sociedade brasileira, mas ela é preconceituosa. Tudo que a gente tem preconceitos, a gente tem medo, né? Então a gente tem preconceito de tudo, né? Foi o que eu falei, se vier alguém que falar de engenharia mecatrônica aqui, eu vou ficar com o pé atrás. Então, então as pessoas, sim, elas ficam tristes, né? Algumas que são menos acabam aceitando, mas assim, o que a gente gosta o que eu gosto de passar para os pacientes é primeiro tranquilizar eles que não é como era na década de 80, que o tratamento é acessível, que o tratamento é gratuito e que eles vão ter uma vida normal, 100% normal, não tem nenhuma restrição, né? E que o tratamento é gratuito, que eles vão poder viver normal, e por isso que os SAIs são importantes, porque no SAI a gente tem não só eu, mas tem os enfermeiros, os técnicos, para eles se sentirem acolhidos, saber que tem gente que está se preocupando com eles, e que de fato tá, porque a gente marca os exames certinho, faz acompanhamento, corre atrás se não vem pegar um remédio, tem a farmacêutica, tem psicólogo. É um tratamento multidisciplinar. É um tratamento multidisciplinar, tem assistente social, né? Então a gente tem pessoas em várias condições financeiras, né, que acaba mudando a vida das pessoas, né. Os problemas que a gente acaba tendo do HIV não são da medicação, são dos pacientes, são de coisas próprias do paciente, coisas que deixam mais difícil o acesso à medicação, mas é do paciente, né. E daí não é só um problema do serviço de HIV, é um problema do sistema público de uma forma geral, né, da nossa sociedade de uma forma geral. Essa tranquilidade, eu vou chamar assim, do tratamento, né, do acompanhamento, e de poder levar uma vida normal. Faz com que talvez as pessoas se cuidem menos, doutor, ou tenham comportamentos mais de risco? Sim, a gente tem 2 grupos em que o HIV ainda aumenta, né? É por isso que a gente tem hoje a PrEP, uma PrEP focada num desses grupos ali, né? Que são os jovens ali dos 18 aos 24 anos e os idosos. Os idosos. De novo, assim como a sífilis. Por que os idosos? Porque os idosos, eles, desde os anos 2000, surgiu uma medicação, né? E aí que hoje os idosos, eles têm uma vida sexual que não tinham antigamente, né? Então, que era para os nossos avós, é totalmente diferente do que são para os avós atuais, né? Sim. Então, mas não acompanha esse pessoal, ele tá vivendo, né, que tá correto, mas eles não foram educados para se proteger da forma adequada, né? Então, esse é um gap, né, um intervalo ali que a gente tem para cobrir, né? E falar sobre esses temas com esse público é mais difícil por causa de vergonha? Eles são mais fechados? Sim. Como é que vocês lidam com isso? É muito difícil, porque eles não entendem, porque eu tô lá na ponta final, né? Sim. Então eu tô na ponta final. Então é claro que eu já fiz, e a gente já fiz trabalhos assim
do serviço de falar com grupos de idosos, né? Mas não é o dia a dia, né? Isso é um trabalho mais das UBSs do Brasil de uma forma geral, né? Mas a gente trabalha para fazer a testagem rápida, pelo menos uma vez na vida, nesse grupo sim, né? Mas é difícil, porque eles têm... E é natural, né? Porque as pessoas podem ficar viúvo, né? Procurar ter uma vida depois, for viúva jovem, por exemplo, né? Procurar ter uma vida e aí coisas podem acontecer, né? Então, infelizmente, é um pouco mais difícil. É a mesma coisa se vai para os adolescentes, né? Porque os adolescentes, os jovens, né? Eles cresceram num mundo sem o HIV, por exemplo, você não conhecia a imagem do Cazuza. Essa não. Tu não conhecia essa imagem do Cazuza. Então, não tem esse medo relacionado, né? Tudo bem, é perfeito, ótimo, a doença é tratável, 100% tratável, mas assim a gente não vai conseguir vencer sem medo, não é que é sem medo, mas sem informação a gente não vai conseguir entender. Então, a PrEP, ela é muito para isso, para trazer uma opção de prevenção para uma população, que são as pessoas jovens, que antes não existia, né, para que elas tenham um poder de escolha maior, né? O ideal é que todo mundo usasse camisinha em todas as suas relações sexuais, por exemplo, né? Tá chegando o carnaval, né? Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo se adapta a esse modo. As pessoas acho que ainda relacionam bastante camisinha a engravidar, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho 23 anos, então convivo com bastante pessoas da minha idade. E quando a gente fala, então, de relações... A última coisa que eu me preocupo. A última coisa que se preocupam é sobre doenças, mas eu não quero engravidar. Sim. É verdade. Mas são dois game changers, são duas coisas que mudam a vida de um adolescente ou de um adulto jovem, né? Então, faz parte, né? E a PrEP veio para dar esse poder de escolha para essas pessoas, né? Até porque a gente tem públicos muito diversos hoje em dia, né? Então, eu lido com pessoas totalmente diferentes, desde pessoas jovens de 17 anos até senhorzinho de 85. Tudo. Aproveitando então que eu citei a gravidez, eu lembro que há algum tempo atrás eu vi um dado, que agora eu não me recordo com exatidão, se o Brasil zerou ou diminuiu a transmissão de mãe para filho. Sim, a gente tem... isso foi feito no Brasil por municípios, né? Mas o município de Lajeado recebeu o certificado de erradicação da transmissão vertical do HIV, sim. Então a gente não tem transmissão de HIV mãe e filho há muito tempo. No município de Lajeado, pelo menos. Isso... na nossa dependência aqui, que é Lajeado, as outras cidades, Encantado, Arroio do Meio. E isso é através, então, da mãe ter feito o tratamento certinho ou algum outro fator? Isso é através da medicação. Minha opinião final é que é através da medicação ser muito eficaz. Sim. Que a medicação hoje ela é tão eficaz que ela aceita até desaforo. até o mal paciente, às vezes, ela aceita, né? Claro que a adesão é diária, né? Mas às vezes se a gente pega uma mãe, por exemplo, que não fez o tratamento o ano todo, a gestação toda, e a gente consegue tratar ela no terceiro trimestre, já ajuda bastante, reduz bastante, né? Então, é uma medicação muito eficaz, né? E isso acaba ajudando bastante, né? Nesse resultado que é bem importante, né? Porque imagina, a criança não pediu para estar ali, né? Sim, sem dúvida. Para que a gente finalize esse bloco, eu ainda gostaria que tu falasse um pouquinho do sigilo. Como se dá a questão de sigilo e as pessoas não precisam ter medo de procurar as unidades? Então, no caso nosso ali da UES, então os pacientes, eles são todos os nossos prontuários, eles são físicos, eles não são digitais, então eles são todos digitais, então ficam só com a gente, né? Então são só quem trabalha ali tem esse acesso. Naquela unidade de saúde. Não, todas do Brasil, assim, são todas bem sigilosas, então esse é um... Através do SUS, daí todos conseguem... O sistema interligado. Então a gente tem os exames que a gente faz, esses sim, eles são do Brasil, mas só profissionais específicos ou infectologista, por exemplo, é quem tem acesso. Então não é um ser humano qualquer que consegue ter acesso. Então isso é uma questão bem... são leis de LGPD, né? De proteção de dados. Então hoje é bem fidedigno. Então a gente tem até... A gente faz trabalho, né? Eu trabalho em outros locais de ensinar, né, os médicos recém-formados, assim, para lidar com esse tipo de siglas, assim, que a gente acaba colocando. Então, sem ser, por exemplo, do paciente por médico, não tem outro motivo, por exemplo, a empresa não saber isso aí não tem. Isso aí não tem, tá? Porque, inclusive, a gente já lida, né, com casos de
empresa que demitiu funcionário, porque eu falo assim, não precisa falar nada. Quando o paciente vai no serviço, por exemplo, pede um atestado, eu dou atestado com o meu carimbo de médico. Não é? A empresa não pode obrigar não o pode CID? Obrigar, não pode obrigar. O CID não é obrigatório. E quando pede também eu coloco outro CID. A gente faz de tudo para que proteger o paciente, para que o paciente se sinta protegido no serviço, para que ele venha ao sistema e queira voltar. Tu acha que muitos abandonam o tratamento por causa dessa questão de se sentirem potencialmente expostos de alguma maneira? Eu acho que hoje não tanto, ou quase raro. Por quê? Porque os serviços são treinados para isso. Os serviços são treinados. Nós somos treinados para que nós tenhamos o acolhimento correto com os pacientes e que o objetivo final seja o paciente tomar a medicação. Tá? Que ele goste da gente, venha, volte na gente para que ele pegue a medicação. Tá? Então tem várias formas de serviço. Por exemplo, a equipe da farmácia, eles têm um alerta que é ligado quando o paciente não faz a retirada por mais de 90 dias. Então, ele não tirou o remédio por 90 dias. Ele entra num grupo que a gente chama para poder correr atrás e ver o que aconteceu, por que esse paciente não está vindo. Né? Então tem uma série de armadilhas ali, né, que o sistema criou para que o objetivo final seja que o paciente se vincule ao serviço, crie, assim, confie, né? E que a receita que eu dou, por exemplo, ele consegue pegar a medicação em qualquer farmácia que dispensa esse tipo de medicação no Brasil, né? Para que ele possa ir para a praia e viver a vida dele. Aproveitando nisso, às vezes viajar com remédio é um pouco complicado. Como que funciona? Porque como é um tratamento contínuo, a pessoa não pode abandonar. Como que funciona? Não tem essa tranquilo, mesmo internacional? Sim, eu tenho pacientes que vêm e levam medicação para a Irlanda. Isso acontece, é bem incomum. Não é tão incomum. Não é tão incomum. Mas a gente tenta fazer o possível, né, ali dentro do que o sistema permite para poder, por exemplo, o paciente vai viajar, a gente tem caso, por exemplo, eu tinha uma paciente ano passado que ela e o marido dela são de outro país e foram visitar os familiares lá nesse outro país. Então a gente conseguiu a medicação, deu para ela ir, voltar e pegou na volta. Porque no país dela, acho que ela não iria conseguir, seria burocrático e tal. Então a gente fez o possível para o paciente ter e deu tudo certo. Ela foi, voltou e tudo bem, né? E quando o paciente vai de forma definitiva, a gente tenta dar uma carga extra de medicação para que ele não fique e tenha tempo suficiente para se programar lá, né? E no Brasil não, no Brasil é simples, no Brasil ele pode chegar em qualquer, o serviço sai, né, ele só digitar no Google, sai, a cidade dele, Itapema, então vai aparecer o endereço, ele vai lá, se identifica, mostra a minha receita, ele consegue pegar a medicação. Então, perfeito. Gente, mais um bloco encerrado, já deu o nosso tempo, o doutor vai ter que voltar mais vezes, porque a gente tem muito tópico para perguntar. Vários ganchos. É verdade, mas vamos fazer mais uma pausa e aí a gente vai voltar já para o último bloco da edição de hoje e essa pausa é para os nossos parceiros, os patrocinadores deste programa, Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve Farmácia e Manipulação, Laboratório Herman, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. Nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br.
Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta agora para o último bloco da edição de hoje, para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, que é referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, descubra o turismo do Sesc. Garanta sua hospedagem nos hotéis conveniados do Sesc. São diversos destinos no estado e em Santa Catarina, além de pacotes turísticos para todo o Brasil. Fernanda Beauty Clinic, estética integrativa para auxiliar a reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover equilíbrio e bem-estar. Conte com a equipe da Fernanda Beauty Clinic. Sunday Village Care, cuidado completo para o público idoso, com planos individualizados e monitoramento diário. Conheça o Sunday Village Care e cadastre-se para a hospedagem. E se você está cansado de perder peso e depois engordar de novo, chama o Instituto Núteus, acompanhamento médico completo feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. Doutor Diego, o último bloco agora é a nossa chance final, Paulo, de fazer as perguntas que a gente ainda... Esclarecer tudo que falta. Esclarecer o que falta.
E falta a gente falar de outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente não entrou aqui, né? Gonorreia é uma delas que o doutor até deu uma palhinha em algum momento aí nos blocos anteriores, o HPV, enfim. Quais o doutor considera que a gente não pode deixar de falar? Todas, eu acho. Todas. Então, assim, as DSTs, elas são doenças sexualmente transmissíveis, né? E elas são transmissíveis por via sexual, né? Então, mas é importante a gente relatar que todas elas, a chance é, se não zerada, diminuída, com o uso da camisinha, né? Então, por isso a camisinha ela é tão importante. Mesmo que o paciente faça uso da PrEP, provavelmente talvez tenha alguém que nos use ali, que esteja usando, que faça o uso, ou que está pensando em usar, né? A camisinha ainda tem o seu valor porque tem essas outras DSTs que a PrEP não cobre, por exemplo, né? Ou que uma profilaxia pós-exposição não cobre, né? Mas essas são DSTs também que têm tratamento, né? Então, mais é melhor do que não tratar é não ter a doença, né? Então, o importante é que as pessoas entendam que a gente tem, por exemplo, a gente tem doenças que causam úlcera genital, né? Que causam uma bolinha ali na região genital, como a sífilis, por exemplo, né? A gente tem DSTs que causam corrimento uretral ou vaginal, né? Como a clamídia ou a gonorreia, né? E são doenças bacterianas, né? Mas que são facilmente tratáveis, não são, a gente tem casos mais difíceis, assim, tem em consultório casos mais difíceis e que aí são traumáticos até para os pacientes, mas elas são facilmente tratáveis, né? Todas essas têm cura, doutor? Então, a gente tem uma DST que a gente está falando aqui, que é o HPV, né? O HPV, ela não é uma doença bacteriana, é uma doença viral, né? E ela tem tipos, né? Muitos tipos de HPV, né? Mas a gente tem 4 principais ali, né? Que são 6, o 11, o 16, o 18, que causam, né? Causa uma lesãozinha genital, né? Ou anogenital, né? Que a gente chama, ou pode ser até oral, que é uma verruga, a gente chama de uma verruga, né? Como se fosse uma couvezinha flor ali, bem pequenininha, né? E ela pode causar uma lesão pré-cancerígena, né? Então ela pode causar um câncer, né? O câncer de colo do útero, né? E existe vacina para ela, né? Então existe uma vacina. Qual é o público da vacina, doutor? O público da vacina hoje, né? Então todo mundo que tem dos 9 aos 45 anos pode fazer essa vacina. Então até os 45 anos pode. E desde os 9 anos de idade. Isso. Por quê? Porque ela tem uma maior efetividade se feita antes da primeira relação sexual da pessoa. Por isso, tá? Meninos e meninas. Meninos e meninas. Então dos 9 aos 14 anos eles são feitos nas vacinas do SUS mesmo normal, do PNI, do Programa Nacional de Imunizações. E é por isso, né, para poder diminuir a incidência no final, na ponta final, é para diminuir a incidência do câncer, né, na população brasileira. Então isso é muito importante, né? Mas uma vez que a pessoa tem a lesão, ela tem que tratar essa lesão, que pode ser feito tanto com o uso de medicamentos, né, ou com o uso de pomadas, né, ou até com um procedimento cirúrgico ali, né, com o profissional de saúde, né, com o urologista ou proctologista, enfim, que seja. Mas o melhor é a prevenção que através da vacinação. Ela é uma DST que, se eu usar camisinha, vai diminuir a incidência. Vai, beleza. Mas ela não vai zerar, porque ela é transmitida pelo contato pele a pele. Né? Então, só o contato pele a pele contínuo, tá? Que acontece durante uma relação sexual. Né? O que acontece é que, usando a camisinha, eu diminuo a superfície de contato. Então, seja a camisinha masculina ou feminina, né? Então, eu acabo diminuindo a incidência, mas não acaba zerando. E assim como a sífilis, ela também pode ser assintomática? Então, sim. Sim, ela pode ser assintomática e o nosso corpo, por si só, pode conseguir eliminar o vírus. Né? Pode ter uma taxa alta, inclusive. Né? Mas como um percentual grande da população, uma taxa muito alta, vai entrar em contato com esse vírus em algum momento da vida, o melhor é que a gente tenha a vacina, né, que é a que tem no SUS, né, ou se a pessoa puder pagar particular, que daí cobre contra mais sorotipos, né. Doutor,
E além de ser visível, né? Por causa da lesão que o senhor comentou, existe um exame de sangue também para depois fazer um acompanhamento para saber se o corpo expulsou. Não para fazer acompanhamento, não. Esse não é o objetivo, tá? O objetivo é saber se eu não tenho a lesão, se eu já tive contato com o vírus, tá? Isso dá para fazer sim, tá? Que é um exame que detecta o DNA do vírus, né? Isso dá para fazer sim. Mas não muda tanto, porque o que interessa pra gente é fazer a vacina, tratar a lesão quando ela aparecer e acompanhar o paciente. Isso não é importante. O que a gente não pode deixar é de fazer a vacina no paciente e, quando o paciente apresentar a lesão, tratar a lesão. E quais são os cânceres que podem desencadear? O câncer na região genital, né? Mas sobretudo na mulher, o câncer de colo do útero, que é o mais importante. Tá? O HPV é mais importante por isso, que a gente queria passar na questão do herpes, né? Não, da questão do carnaval, porque as pessoas têm que usar camisinha por essas questões também, tá? As outras DSTs que causam corrimento uretral, elas têm tratamento, né? Como a clamídia e o gonococo, que causam secreção uretral. E são tratamentos muito simples. Gonococo é diferente de gonorreia ou é outro? Porque é o apelido da bactéria, que é a Neisseria gonorreia. Gonorreia, mas é gonorreia. Mas é uma bactéria que é tratada com doses únicas de antibióticos ali, então bem simples de serem tratadas. Orais, né? Ou injetável e oral. Injetável e oral. Tem as duas formas. No caso da gonorreia, o principal tratamento hoje é com a ceftriaxona intramuscular. E aí é feito uma injeção mesmo, né? Mas a clamídia é feita ou com azitromicina ou com a doxiciclina, que é um antibiótico, né? Mas as duas têm uma taxa de tratamento de sucesso muito boas, só que tem uma incidência muito alta. Então ela caminha muito com a sífilis, tem uma incidência muito alta. Por quê? Porque a gente tem uma população jovem, né? Não estou dizendo que seja exclusivo, mas é quase sempre a população menor de 35 anos que tem o hábito de ter relação sexual sem camisinha, então acaba acontecendo, né? Então, por isso que a ideia principal para as pessoas que estão ouvindo é a importância de se testar e usar camisinha em todas as suas relações sexuais, né? Então, cada um tem que entender o momento em que está, né? A parceria sexual que tem, né? E o tipo de relação sexual que tem. E, na dúvida, pecar pelo excesso, né? Porque, às vezes, mesmo que a pessoa acredite que está num relacionamento estável e tudo, às vezes pode não ser. Então, o mais certo é as pessoas fazerem testes, né? Antes de iniciar uma relação sexual, para que todos conheçam, os dois, né? Sim. Conheçam o status sorológico antes de iniciar uma parceria sexual. A gente tem outras DSTs, como tu falou do herpes, né? Só que o herpes tem uma hepatite também. O herpes tem uma característica. Então, o herpes, ele é uma doença viral, né? O herpes simples, né? Que ele causa uma lesão. Uma lesão que pode ser genital, mas pode ser oral também, né? O que acontece é que o herpes, a gente entra muito em contato com ele ao longo da vida, né? Seja por via sexual, seja por contato, por beijo, enfim. Né? E ele ele tem tratamento, é tratamento com antiviral, ok. Então é simples, mas ele não tem cura. Então ele tem um caráter de recorrência. Olha aí. Que é o quê? A lesão vem e volta, vem conforme e volta, a imunidade. vem e volta. Normalmente conforme a queda da imunidade, né? Então a gente tem alguns pacientes que têm queda da imunidade e aí acaba tendo um desconforto maior, né? Porque aí acaba dificultando a vida íntima da pessoa, porque vive com quadros de herpes. E aí é importante que o profissional, que a pessoa que tenha, procure um profissional de saúde, ou um ginecologista, ou um infectologista, porque existem formas de profilaxia, de fazer, não tem cura, né? Mas tem como eu diminuir o número de vezes que a pessoa tem esse quadro de herpes. Então, eu não consigo curar a pessoa, mas eu consigo fazer com que ela tenha, sei lá, um episódio por ano, um episódio a cada 2 anos, que já deixa bem mais palatável a vida dentro da pessoa, bem mais fácil de conciliar, né? Então, esse é um quadro importante. Nas hepatites, as hepatites a gente tem várias formas de hepatite, né? A gente tem as hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E, né? Falando da hepatite B e C, a gente tem testes rápidos para elas, então estão os testes rápidos que são disponíveis nas UBSs, né? As hepatites B e C, elas podem ser transmitidas por via sexual.
né? E então é importante que as pessoas façam teste, né, pelo menos uma vez na vida, né, para poder saber o status sorológico, né, ou com maior frequência, se possível, né? E as duas têm tratamento, né? Só que eu tenho uma diferença, que a hepatite B, ela tem uma taxa de... Eu posso me curar dela sem fazer tratamento. Então, os 80% dos pacientes acabam se curando sem que faça alguma forma de tratamento. E 20% deles evoluem para a forma crônica da doença, que a pessoa fica com hepatite a vida toda. A hepatite C é o contrário, ela tem uma taxa de cronificação muito maior. Então, eu tenho uma chance de cronificar em 90%, 85% dos casos. Mas ali em 10, 15% eu posso me curar sem tratamento, né? Por que é importante? Por que é importante a cronificação? Porque se eu cronificar uma hepatite, eu vou ter eu posso ter ao longo de décadas, sem tratamento, uma evolução para cirrose e depois para um câncer de fígado. Então, esse é o problema. Esse é o grande problema. E as hepatites ainda têm uma quantidade grande de casos? Sim. No caso da hepatite C, a gente tem tratamento. Então, a gente faz um tratamento por 90 dias. Tá? É bem mais simples do que era anteriormente, que fazia injeções por 1 ano. Então, hoje é um tratamento, toma 2 comprimidos, uma vez por dia, por 90 dias. E ela tem uma taxa de cura ali de uns 95%. Então, a pessoa fica curada em 3 meses, né? Então, isso é muito bom, porque daí a gente zera o risco de que a pessoa evolua para a forma crônica. A hepatite B, a gente tem tratamento, mas não tem cura dela. Então, a pessoa fica muito tempo tomando a medicação. Às vezes, ela pode curar por conta, depois de uns 5 anos de tratamento, mas é mais difícil, né? Então, a gente faz um tratamento mais prolongado dela. Mas ela também é uma doença um pouco mais benigna, assim, do que a forma C, né? E tem formas de distribuição ali na forma de transmissão, porque elas não são exclusivamente sexuais, né? Então outras coisas ali podem acontecer, como outra transmissão da mãe para o feto, ou compartilhamento de agulhas, o compartilhamento de... cortador de unha? Manicure, essas coisas. Então, o material das manicures tem que ser esterilizado, então tem tudo isso, sobretudo na hepatite B, né? Então, tem essas questões. Hepatite A, eu queria falar porque hepatite A, ela não é uma DST, né? Então, tecnicamente, ela é uma doença que é transmitida pela região fecal oral, né? Mas como a gente tem diferenças nas parcerias sexuais das pessoas, tem relatos de casos de transmissão sexual. Então, quando a gente faz o acompanhamento das pessoas que fazem a PrEP, né, que fazem a profilaxia do HIV, uma das vacinas que é ofertada é a vacina para hepatite A, assim como a vacina do HPV. Né? Porque hoje a gente vacina as pessoas então a gente vacina as pessoas para hepatite A para que elas tenham essa proteção e não desenvolvam a doença. A hepatite A é uma doença benigna que, na maioria dos casos, a pessoa tem até a forma assintomática, mas a gente tem um percentual pequeno ali, menor de 1% dos pacientes que podem ter a hepatite grave, hepatite fulminante, que o paciente vai para o hospital. Então é um quadro mais grave. Então é importante quem não teve hepatite, né, fazer a vacinação. Né? Não é disponível no SUS, mas para quadros específicos pode ser disponível, como no caso dos pacientes que fazem uso da PrEP, por exemplo. Assim, HPV só voltando, a gente tem a vacinação dos 9 aos 14 anos, mas a gente tem um gap que são pessoas que não pegaram essa vacinação nós dois, por exemplo. Então, pegamos essa vacinação na escola. Então, essas pessoas que não fizeram a vacina da hepatite B, elas deveriam, né, procurar, a gente ainda não tem disponível no SUS, mas fazer via particular, fazer até os 45 anos, né? Eu ia te perguntar, dá para fazer a qualquer tempo, né? A qualquer tempo. Melhora antes da primeira relação sexual, mas o benefício existe até os 45 anos. Olha só, muito bom. E aí, Paulo, o que resta para nós agora? Já estamos aí em 15 minutos do nosso último bloco. Achei uma conversa super esclarecedora. Acho que fundamentos importantíssimos agora. E espero que o doutor tenha gostado também. Sim, é muita doença para falar, né? É muita doença para falar. Nós deveríamos ter dividido em mais programas para conseguir explorar a temporada. O certo é as pessoas guardarem os pontos principais, que as DSTs existem, elas não são como eram antigamente? Não eram como antigamente. Mas é importante as pessoas adotarem medidas de prevenção, que é fazer a relação, quer fazer a testagem de rotina, né, que tem gratuito nas UBSs, e
se possível, fazer uso da camisinha, né? Sobretudo quando tiver com parcerias sexuais novas, fazer testagem antes de iniciar uma relação sexual nova. Se preocupar, é melhor se preocupar antes de ter um problema do que depois ter um problema. Porque ele pode ser um problema tratável, mais grave ou menos grave. Eu brinco com os pacientes que é excelente quando é muito ruim para o paciente quando a gente faz o diagnóstico do HIV, por exemplo, né? Mas é muito melhor quando eu faço o diagnóstico do HIV do paciente que foi infectado há 2 anos, está com a imunidade alta. É horrível quando o doutor faz o diagnóstico na UTI do Hospital Bruno Born. Porque daí ele tem um quadro muito mais grave para tratar, que para a família é muito mais traumatizante, que custa muito mais financeiramente para o Estado, para o sistema de saúde. É uma pessoa que pode morrer e não vai mais conviver com a gente, né? Então, tem família, né? Então, para uma doença que é tratável. Para doenças que são tratáveis. Aqui a gente não falou de nenhuma doença aqui que não seja tratável. Exatamente. E a maioria também pelo SUS. Na década de 80 existia uma doença que não era tratável e que tinha um caminho, uma história natural da doença até o óbito. Não existe mais isso, né? Existe a desinformação e o preconceito. Perfeito. E aí, e assim, tem um pai me ouvindo? Espero que tenha. Tem, com certeza. É importante que os pais entendam que não falar sobre saúde sexual é pior do que falar. É verdade. Tá? Então, não falar com os seus filhos sobre saúde sexual da forma mais educada e sem preconceito possível, né? Porque, afinal de contas, é o teu filho. Quem quer o melhor do teu filho do que você, né? Então, e quem tá lá, quem tem que educar os filhos, na minha opinião, são os pais, não são os professores, né? Então, acho que isso, eles têm que, os pais, quem tem que ter esse laço estreitado, né? Então, se um filho tiver um contato com o pai, ou a filha tiver um contato com a mãe, enfim, desde jovem, ele vai crescer e vai amadurecer de uma forma. Se ele não tiver, ele vai, infelizmente, descobrir por caminhos que não são tão legais lá na frente. Né? Sem dúvida. Perfeitas considerações para a gente poder encerrar aí a nossa edição de hoje, doutor. Então, muitíssimo obrigada por ter disponibilizado do teu tempo e vir aqui conversar com a gente, que a gente sabe que deu uma manobra na agenda aí para o doutor poder estar aqui. Sim. Obrigado, eu que agradeço. Acho que falar sobre doenças que existem, que são infelizmente marginalizadas na sociedade, né, são muito difícil, né, mas eu agradeço e peço que todo mundo que está ouvindo que infelizmente tu vai acabar conhecendo alguma pessoa que tenha alguma DST ou que tenha HIV, enfim, e tenha cabeça aberta e tenha respeito, porque a gente não sabe a dor do outro, né? A gente não sabe. Cada um tem a sua cruz, cada um leva a sua cruz. Né? Sem dúvida. É verdade. Muito obrigada mais uma vez. Paulo, obrigada pela parceria. Obrigado, Aline. Obrigado, Dr. Diego. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para ti, vai lá no YouTube, curte e compartilha para que mais pessoas também possam receber estas informações. E lembrando que este conteúdo e outros de saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, encartado no Jornal A Hora deste final de semana. Uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!